Olá pessoal, tudo bem? A partir de hoje nós vamos começar a estudar um novo gênero textual, que será o conto popular. Antes disso eu vou explicar para vocês, né? O conto popular é o conto. Então o que é o conto? O conto, ele é uma narrativa, ele é uma obra de ficção, ou seja, ele é um texto ficcional, tá? Quando eu falo que é um texto, uma obra de ficção, é uma história que não existem, são personagens que não existem, tá? A história dele é contada a partir de acontecimentos fantasiosos, ou seja, da imaginação, ficção, fantasia e imaginação, tá? E como todos os textos de ficção, ele apresenta o narrador, ponto de vista e o enredo, tá? Então, o conto ele se caracteriza pelo quê? Basicamente, por ser um texto curto, breve, tá bom? O que é um conto popular? Também conhecido como conto tradicional, é um texto narrativo, tá? Geralmente curto, criado e enriquecido pela imaginação popular, o que procura deleitar, entreter e educar o ouvinte. A sua origem perdeu-se no tempo. Ninguém é dono dos contos populares, ou seja, alguém contou essa história e foi passando para frente, aí tipo um telefone sem fio, e virou uma história, né? Por isso, cada povo e cada geração contam-nos a sua maneira, às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro detalhe do enredo. Por ser uma história, o conto, por ser uma narrativa que tem sua origem perdida no tempo, né? Não tem dono. Por isso esse provérbio, daí vem o provérbio. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Tá? Que gênero dos contos populares existem? São muitos os gêneros. Contos religiosos, contos novelescos, contos de animais, contos divertidos, contos sem fim, contos de trapaça, contos de encantamento, etc. Os contos de encantamento são também conhecidos como contos de fadas. Há ainda algumas narrativas que chegaram até nós sob a forma escrita, com o nome de fábulas. Tem milhares de anos. Os personagens que nelas entram, geralmente animais e outros seres da natureza, procuram transmitir antigas lições de moral. Para que servem os contos populares? Serve para entreter ou educar o ouvinte leitor. Por isso, através dele, o povo transmite os seus saberes, os seus valores, as suas crenças, ou seja, a sua cultura. E mesmo que os que não têm mensagens culturais no seu conteúdo, continuam a valer a pena. A valer pela capacidade que tem de criar uma boa relação entre quem fala e quem ouve. Saber ouvir é cada vez mais uma qualidade que importa cultivar, tá? Então, gente, pessoal, conto popular é uma narrativa curta, né? Eu conto, narrativa curta.
passada de geração em geração, então ela é uma coisa antiga que vem lá dos nossos antepassados. Nós não conhecemos o autor, a autoria dela é atribuída ao povo. A história, o que acontece? O telefone sem fio é modificada, cortada, aumentada à medida que ela vem sendo repetida e mantém-se viva graças à memória dos contadores de histórias, pais, avós, tios, professores, etc. Pessoal, de maneira geral, os contos populares falam de costumes, superstições e crenças de personagens comuns. Geralmente, o conto popular, ele não é o conto de fadas, tá? Ou criaturas muito fantásticas, tá? Tais personagens nem sempre têm nomes. Isso acontece nesses contos porque as ações são mais importantes que as personagens. Vocês entenderam? Que se tornam representativas de segmentos sociais padronizados. É o que nós chamamos vilão. Quando a gente fala segmentos padronizados, são os vilões, a mocinha, o mordomo, etc. Então, eles não têm nomes, tá bom? Vocês vão ver no texto que a gente vai ler daqui a pouco. Embora esses contos sejam narrados no passado, tá? Nos contos populares, o tempo e o espaço muitas vezes não são determinados, tá? Na aula que vem, gente, eu vou mostrar para vocês a estrutura do conto, tá? Os elementos do conto, tá? E vocês vão observar que ele tem algumas diferenças da história narrativa, apesar do conto ser um texto narrativo, porém curto, tá bom? Vamos à atividade agora. Atividades extra. Para começar, escreva no caderno o nome de 10 contos populares que você conhece. Tá bom? São os que vocês conhecem. Agora vamos à próxima atividade. Leitura e interpretação do conto popular. A festa no céu. Ia haver uma festa no céu e o amigo urubu convidou todos os bichos. Dona Juriti, que era cantora afamada, foi convocada para animar a festa. Nesse tempo, o sapo andava em pé e era muito farrista. Encontrou-se com a Juriti, que estava polindo a garganta. Logo que viu o sapo, ela começou a zombar dele. Amigo sapo, você não pode ir à festa do amigo urubu no céu, pois não tem asas. E vai ser uma festança danada, mas é só para os bichos que voam. O sapo pediu: amiga Juriti, me leva. Levo nada, você é muito pesado. Quando voltar da festa, eu lhe conto como foi. O sapo garantiu que não perderia a festa por nada, e a Juriti riu para danar dele. No dia da festa, ela arrumou um jeito de se enfiar na viola do urubu, que era o tocador. O urubu sentiu que a viola estava pesada, mas não parou para ver o que era, pois sendo ele o tocador, não poderia chegar atrasado. No céu, toda espécie de bicho de asas estava lá, se alegrando, dançando e comendo muito.
Nisso, para a surpresa de todos, surge o sapo. O danado comeu, bebeu e dançou até altas horas. Depois, lembrou-se da volta e, sem que ninguém o visse, se meteu na viola do urubu. A festa ainda estava animada e a Juriti maldosa achou de provocá-lo. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. Tá todo mundo aqui, só o sapo não. O besta do sapo, em vez de ficar quieto, achou de colocar a cabeça para fora da viola e responder: oi, oi, eu aqui, aqui, aqui. O urubu brabo, com um engano, pegou o sapo e disse que ia jogá-lo lá embaixo. Então o sapo pediu que o jogasse na água, mas não o jogasse no lajedo. O lajedo era seu amigo. O urubu estava com raiva e disse: eu vou lhe jogar é no lajedo, seu miserável. E jogou o sapo, que ia caindo e gritando: lajedo, abre os braços. O lajedo ouvia, mas não conseguia entender direito, pois o sapo estava muito alto. Quando foi entender, já era tarde. O sapo se estapelou em cima dele. Off! Aí o sapo quebrou a coluna e desse dia em diante não andou mais em pé. Aqui nós temos um vocabuláriozinho, tá? Polindo, ilustrando, lajedo, piso revestido de pedras. Agora responda as questões abaixo. Identifique a frase que inicia o conto. A. Vocês vão lá no conto e vão identificar a frase. Das 3 informações abaixo, qual delas não está na frase inicial do conto? O que vai acontecer, o lugar do acontecimento, quando vai acontecer. Vocês vão colocar resposta 1, 2 ou 3. B. Como você poderia explicar a falta dessa informação num conto popular? Vocês vão dar a resposta no caderno. Questão 2. Releia o primeiro parágrafo do conto. Ia haver uma festa no céu e o amigo do urubu convidou todos os bichos. Dona Juriti, que era cantora afamada, foi convocada para animar a festa. Neste tempo, o sapo andava em pé e era muito farrista. Encontrou-se com a Juriti, que estava polindo a garganta. Logo que viu o sapo, ela começou a zombar dele. Quem são os personagens da história? Qual é a expressão empregada para caracterizar a Juriti? Pessoal, lembra que o que caracteriza é o... O que é uma característica? Quais são as expressões que caracterizam o sapo? Reflita sobre as ações da Juriti expressas nesse texto. Logo que viu o sapo, ela começou a zombar dele. E vai ser uma festança danada, mas é só para os bichos que voam. Além de cantora afamada, o que mais se pode afirmar sobre a Juriti? Quarta questão. Ao dizer, e vai ser uma festança danada, mas só para os bichos que voam, a Juriti atinge o seu objetivo: provocar o sapo. Por quê? 5. Qual seria a participação da Juriti na festa? Pessoal, aqui na 4, por que ela conseguiu provocar o sapo? Pensem bem. Como que o sapo ficou na hora que ele ficou sabendo que ia ter uma festa? 5. Qual seria a participação da Juriti na festa? O que a Juriti faria na festa?
E o urubu? E a do urubu? Você acha que o sapo, mesmo não tendo sido esperado, também contribuiu para o sucesso da festa? O que vocês acham? 7. Além de farrista, que outras características podem ser aplicadas ao sapo? Escolha entre as alternativas abaixo aquelas que estejam de acordo com o texto. A. Trapaceiro. B. Teimoso. C. Ingrato. D. Impulsivo. E. Animado. 8. Alguns contos populares explicam características de comportamento e ou aparência dos seres. Observe a imagem deste sapo. Que acontecimentos no final do conto, A Festa no Céu, poderiam explicar as características físicas de um sapo? O que lá aconteceu no conto que explica o jeito que o sapo se locomove hoje? Pessoal, na próxima aula eu vou passar para vocês sobre a estrutura do conto, algumas pequenas diferenças que existem na narrativa de aventura, né? Ou seja, apesar do conto ser uma história de uma narrativa curta, ele tem uma pequena diferença, tá bom? Façam com atenção, qualquer dúvida é só chamar, tá? Boa aula e boa semana!